Olá a todas e a todos. A gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito de doença de Gaucher. Doença de Gaucher foi a primeira doença genética a ter um tratamento específico, né? O problema da doença de Gaucher, ela faz parte de um grupo que chama erros inatos do metabolismo. E nesse grupo, o problema dos pacientes é que existe a falta de atividade de uma determinada enzima. Enzima é uma substância que faz o nosso organismo funcionar. Para a gente, por exemplo, poder comer, a digestão vai quebrando os alimentos, né, que a gente come, e aí vai sobrando a glicose, que é o açúcar que a célula precisa de energia. Então, é para ser utilizado e manter essa máquina que nós somos aqui funcionando, né, independente da gente, que a gente não faz nada, e as enzimas é que fazem esse trabalho. Então, quando falta uma enzima, como no caso da doença de Gaucher, essa enzima, a produção dela é determinada pelo gene. O gene ele tem como se fosse uma receita, dizendo como que tem que ser a enzima, quantos aminoácidos ela tem que ter, como é que tem que ser a conformação dela, tudo isso é determinado geneticamente. Se a informação genética, né, o gene, está errada, a receita, ele vai produzir uma enzima que não funciona direito, ou não funciona direito ou não funciona quase nada. Né? E aí a gente tem os quadros clínicos variáveis da doença de Gaucher. O mais grave de todos é o chamado tipo 2, que é um quadro muito grave, com, em geral, morte na infância, até 2 anos de idade. Poucos pacientes passam dessa idade. E o tratamento, dar a enzima para o paciente, a enzima que é produzida no laboratório, parecida com a nossa enzima, é dada para ele e essa enzima vai funcionar. Né? No caso do tipo 2, ela não funciona. Ela funciona para o tipo 1 e para o tipo 3. O tipo 1 é o mais comum, no mundo ocidental, pelo menos, e o tipo 3 é um tipo que apresenta, além do quadro todo da doença, que a gente já vai falar dele, ele também tem uma manifestação neurológica. A doença de Gaucher, ela é caracterizada como uma doença de depósito. Por quê? Porque a molécula que tem que ser digerida, né, a digestão desse glicocerebrosídeo, ela tem que ser dentro de um lugar na célula que chama lisossomo. E esse lisossomo, ele faz a degradação de moléculas complexas. Por que elas são complexas? Porque elas não são uma coisa só. No caso do Gaucher, é um glicolipídio, um açúcar com gordura. Então, ele não é uma substância só e é uma macromolécula, molécula grande. Ela precisa de uma enzima específica, num pH muito ácido, que é dentro do lisossomo, e aí ela é quebrada. Quando ela não é quebrada, ela vai se acumulando nesse lisossomo. E o que a gente tem de mais imediato que acontece por conta desse depósito é um aumento do fígado e, principalmente no caso da doença de Gaucher, um aumento muito significativo do baço, que é o filtro do nosso sangue. Né? Então, o baço ele vai aumentar muito mais de tamanho. Além disso, vai ter uma dificuldade de produção das células do sangue, dos glóbulos vermelhos, pode ter também dos glóbulos brancos e das plaquetas. O mais comum é das plaquetas e dos glóbulos vermelhos. Né? Então, ele teria uma plaquetopenia, que leva a sangramento, hematomas, sangramento de gengiva, aquele sangue que sai pelo nariz, que é a epistaxe. Então, situações como essa, de sangramento fácil pela plaqueta muito baixa. Isso acontece na doença de Gaucher. Então, nós temos um fígado grande, um baço grande, então a barriga vai crescendo, e a família não sabe o que está acontecendo, mas ela vai crescendo de maneira progressiva e vão aparecendo esses problemas hematológicos, né, do sangue, anemia, a diminuição da plaqueta e, às vezes, também a diminuição do glóbulo branco, né, que é a leucopenia. Uma das complicações mais importantes da doença de Gaucher, e a mais frequente de todas, é a complicação óssea. Essa célula toda carregada, né, que não consegue fazer a degradação daquela substância, ela vai ficando gordinha, ela chama-se célula de Gaucher. E essa célula de Gaucher, ela vai para dentro da medula do osso, dentro do osso.
E aí, dentro do osso, ela vai atrapalhar muito, porque ela vai aumenta a quantidade, ela vai atrapalhar a irrigação de sangue dentro do osso, então pode aparecer que a gente chama de infartos, né? Não vai sangue, aquele pedacinho morre, faz uma necrose, faz uma lesão no osso que não vai desaparecer, uma alteração, né, importante. Então, a complicação óssea é o que tem de mais grave para o Gaucher, que pode levar a dor importante, pode levar a um quadro que a gente chama de osteonecrose, também vai faltar, por essa questão das células, vai fazer um processo inflamatório e acaba fazendo um quadro de necrose naquela articulação. E isso, com o tempo, com a idade, muitas vezes na vida adulta, precisa trocar essa articulação e pôr uma prótese na articulação do quadril, dos ombros, às vezes dos joelhos. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. O diagnóstico da doença de Gaucher, ele, basicamente, a coisa mais importante do diagnóstico é um médico pensar, de ver um paciente que tenha um fígado e um baço grande, né, uma hepatoesplenomegalia, faz um exame de sangue, ele tem anemia, ele tem plaquetopenia, precisa lembrar que que pode ser doença de Gaucher. Existem algumas outras hipóteses com relação a isso. E o médico, em geral, ele pensa nas mais frequentes primeiro e depois nas mais raras. No caso de doença rara, eu acho isso extremamente injusto, porque, às vezes, para você afastar o diagnóstico de todas as que são mais frequentes, pode levar até mais de um ano. E, de repente, se é doença de Gaucher, uma doença que tem tratamento, o diagnóstico é simples, como eu já vou contar para vocês. Então, por que ele vai ficar de fora? Então, por que a gente não começa investigando as doenças frequentes e as doenças raras juntas? Porque não é justo que a gente faça isso com o paciente, não está certo. Por que o frequente tem que ir na frente? E o raro vai ficar para o final? Né? Então faz junto, não tem problema nenhum. O diagnóstico é muito simples, porque existe o diagnóstico disponível, o diagnóstico é gratuito, e se faz a dosagem da atividade dessa enzima. Se essa atividade está alterada, se é feita em leucócito, a gente tem o diagnóstico. Se ela é feita em papel de filtro, ela precisa ser feita no leucócito, que é o sangue total, ou se faz o sequenciamento do gene. Então, se procura a mutação para mostrar. A mutação, no caso da doença de Gaucher, são, na verdade, duas mutações, porque a doença é autossômica recessiva. Então, eu preciso de 2 genes para o indivíduo ter a doença. Então, o que acontece? O pai carrega um gene, que tem uma alteração para a doença de Gaucher, e a mãe também carrega um gene, às vezes é a mesma mutação, às vezes são mutações diferentes, né? Porque eles não são parentes, não são nada, tanto faz, sendo parente ou não, isso pode acontecer, porque existe o gene na população, e a pessoa que tem um gene com a receita correta, ela normalmente não tem absolutamente nada, ela não tem nada com relação a essa doença de Gaucher, do fígado, do baço, da anemia, ela não vai ter nenhum desses quadros. Então, se o pai e a mãe carregam o gene, quer dizer, tem um filho que tem essa doença, a gente tem que pesquisar todos os filhos da família para ver se algum também tem, e se nasce uma outra criança nessa família também, a gente faz o exame para saber se ele é portador de doença de Gaucher. E como eu comecei falando para vocês, existe tratamento, né? Existem enzimas que são feitas em laboratório, o indivíduo recebe a cada 15 dias na veia, e essa enzima vai fazer o papel que a enzima dele não faz, quebrar aquela molécula, e rapidamente o fígado e o baço vão diminuindo de tamanho, a produção das células vermelhas, a anemia vai indo embora, as plaquetas demora às vezes um pouquinho mais, mas ela vai chegar em níveis que o indivíduo não sangra mais, não faz hematoma, né, não faz mais epistaxe, sangramento, não tem mais problema para fazer uma cirurgia. Isso tudo é muito rápido, a gente tem uma resposta muito rápida nessa doença, né? Uma das que a resposta é mais rápida. Existe também opção de medicamento via oral, né? Existe o mais antigo, que é o Miglustar,
que é um medicamento de segunda linha, para quando o paciente não pode tomar enzima por algum problema, e aí ele vai tomar, então, esse Miglustat, tem um pouco mais de efeito colateral, como diarreia, pode ter tremor, então tem algumas alterações, e existe um outro, que ainda não está no protocolo clínico, né, de diretrizes terapêuticas, né, que é o PCDT, de Gaucher, ele ainda não está, que chama Eliglustat, e o Eliglustat é um medicamento via oral, mas um medicamento que, como é mais potente do que o outro, ele não tem evento adverso, né? A dose que se usa é uma dose menor, então ele não tem evento adverso, e ele tem um resultado muito bom, principalmente no osso. Espero que eu tenha esclarecido para vocês o que é a doença de Gaucher. Muito obrigada.